Muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, vamos conversar sobre o termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público de Minas Gerais para a regularização da cobrança de IPTU em Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Participa do programa, de forma remota, o vereador Alex Chiodi, presidente da Câmara Municipal de Contagem. Aqui no estúdio, eu tenho a companhia do promotor de justiça Fábio Reis de Nazaré. Eu agradeço por terem aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-los aqui na TV MP. Vereador, o senhor tem acompanhado de perto as questões relacionadas aos imóveis em Contagem. Quais são as principais irregularidades? Bom dia, Cristiane. Bom dia, doutor Fábio. O doutor Fábio tem feito um grande trabalho aqui à frente da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Contagem. E a todos os telespectadores, todos que nos acompanham. É importante a gente salientar, a Contagem ela tem um problema histórico aí de ocupação. Isso gerou uma série de problemas de não cadastramento de vários imóveis que a gente tem no município, né? Então, o principal problema que nós temos na cidade de Contagem é o parcelamento irregular. As pessoas que pegam áreas de 10, 20, 40 mil metros até maiores, fazem ruas, vendem lotes, sem nenhuma aprovação, sem nenhuma organização, e com isso também não passam pelo crivo da prefeitura, e aí nós temos aí, não temos áreas institucionais, não temos áreas para construção de praças, arruamentos também irregulares, e esse, para mim, é o maior problema da ocupação dos imóveis aqui não cadastrados e da ocupação, de um modo geral, na cidade, que a gente vem tentando trabalhar, melhorar, corrigir, até para que as pessoas também se sintam parte também da cidade, porque sem fazerem parte do cadastro da prefeitura, na verdade, para a prefeitura, muitos imóveis não existem, né? Doutor Fábio, o senhor também está atento, né, às irregularidades em Contagem. A volta da obrigatoriedade do pagamento do IPTU para imóveis residenciais no ano de 2017 causou muita insatisfação, né? Quais as grandes, as maiores reclamações? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, muito obrigado, Cris, pelo convite, por estar aqui. Ao Alex, meus cumprimentos, Alex. Prazer estar com você nesse programa. De fato, em 2017, houve uma revolução no município de Contagem, pois até aquela data, aproximadamente 30 anos, os domicílios, as residências, ficaram praticamente isentas de pagar IPTU. E isso era utilizado durante muito tempo como moeda de troca política, eleitoreira, e que, felizmente, esse histórico, que é muito prejudicial para a cidade, foi interrompido em 2017. Ocorre que a forma como essa transformação ocorreu, a transformação na vida dos contagenses, dos proprietários e possuidores de imóveis, foi muito traumática. O Alex vai se lembrar, e havia já uma cobrança do Ministério Público de Contas para que houvesse a retomada da cobrança do IPTU, mas a forma como foi feita pegou todos os moradores de surpresa. Como que foi feita? Praticamente da noite para o dia. A discussão ela ocorreu no ano de eleição municipal, em que ambos os candidatos que estavam ali disputando prometeram a manutenção da isenção do IPTU. E, por conta da cobrança do Ministério Público, até da qual eu participei, houve a mudança legislativa na última semana do mandato do então prefeito municipal, na última semana de dezembro. Então, eu brinco que o contagense saiu de férias para passar o Réveillon em Cabo Frio sem nenhuma dívida. Quando voltou, tinha uma dívida de IPTU que ele não fazia ideia que era da sua conta. E o fato é que, naquela oportunidade, eu ainda tentei dialogar com o município, dialogar com a prefeitura, para que se obedecesse pelo menos a regra da noventena.
e, infelizmente, isso não foi possível e todos os proprietários de imóveis, já em 2017, se viram obrigados a pagar o IPTU. A grande celeuma nisso tudo, Cris, é que a prefeitura não estava preparada para isso. Não havia uma base cadastral dos imóveis no município atualizada suficientemente para que a cobrança pudesse retornar. Então, no início, começaram a existir casos muito discrepantes entre pessoas, uns pagavam muito IPTU, E outros pagavam nada. e muitos não pagavam absolutamente nada. E são esses que não pagavam absolutamente nada, não por culpa deles, mas por omissão do próprio poder público, que são objeto deste termo de acordo. O termo de ajustamento de conduta, da qual o Alex participou e a Prefeitura Municipal também participaram, ele tem por finalidade regularizar a base cadastral do município, para que todo proprietário, todo possuidor de imóvel pague de forma justa o seu IPTU. Qual que é a porcentagem aproximada de imóveis urbanos que não estão registrados no cadastro da prefeitura? Como o Alex disse, nós temos um grave problema de ocupação irregular do solo urbano. Contagem, historicamente, era um território de várias fazendas muito grandes, e essas fazendas foram sendo desmembradas e transformadas no que hoje é o território do município de Contagem. Como não havia cobrança do IPTU residencial, o próprio município não fazia muita questão de fiscalizar esses loteamentos. Então, o proprietário de uma fazenda fazia um loteamento de uma parte da sua terra, vendia sem nenhum registro imobiliário, seja no cartório, seja na prefeitura. Segundo o levantamento que foi feito pela Secretaria de Fazenda, cerca de 40% dos imóveis do município encontram-se nessa situação. É muita coisa. Muita coisa. E qual que é a importância desse cadastramento para a arrecadação do IPTU? Hoje, a cobrança ela vem sendo feita do IPTU, mas não naquele proprietário daquele imóvel, daquele lote, mas sim no proprietário da fazenda, daquelas antigas áreas enormes de terra, que muitas das vezes já é falecido, é desconhecido, ninguém sabe onde está, e não é, de fato, o contribuinte, não é ele que tem que pagar, né? Então, o fato é que a Prefeitura de Contagem, hoje, não recebe nada por esses IPTUs. E por isso, até que no termo que foi proposto, há uma anistia, entre aspas, para que as pessoas possam se regularizar e começar a pagar o IPTU daqui para frente, deixando o passado para que a Prefeitura resolva com o antigo proprietário. Nós vamos falar sobre essas medidas propostas no TAC depois do intervalo. É bem rápido. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta. O assunto de hoje é o IPTU cobrado em Contagem. Vereador, o senhor que acompanha o dia a dia da população em Contagem, quais são as principais queixas dos contribuintes? Bom, Cris, até para contribuir com a fala do Dr. Fábio, e nós tivemos um debate aí de alguns meses até maturar e se tornar a lei desse cadastro imobiliário. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, em Contagem, registrados, né, na base de dados da Receita Municipal, 210 mil imóveis residenciais, que são cadastrados hoje e pagam o IPTU ou a possibilidade de pagar. Porém, desses 210 mil imóveis, em torno de 57% são isentos, dentro dos vários critérios de isenção que a Câmara também colocou na lei, como aposentado, pensionista, pessoa com doença grave, e também aqueles imóveis até o valor em torno de R$180 mil também são isentos. Mas o mais impressionante é que desses 210 mil imóveis cadastrados na prefeitura, cerca de 40%, como diz o doutor Fábio, são irregulares. Ou seja, a prefeitura tem o cadastro dele para efeito tributário,
porque o morador foi lá, precisava de ter um índice cadastral para abrir uma empresa, alguma coisa, mas ele não tem a regularização fundiária. No cartório, 40% desses 210 mil imóveis residenciais não são de parcelamento regular. Não tem lá uma escritura daquele imóvel, tem, como o doutor falou, das áreas grandes. E aí um dos maiores problemas que a gente tem visto, as maiores queixas da questão do IPTU, são essas divergências que a gente via. Isso muito lá no início da implantação da lei de 2017, 2018. Nesse mandato, que começou em 2021, que a gente tomou posse nesse novo mandato, já também numa conversa aí, já com a nova administração agora da prefeita Marília, nós fizemos um longo debate e conseguimos minimizar um pouco, criando novas faixas aí de alíquotas, para que os valores também fossem mais dentro da realidade. Que o doutor Fábio falou perfeito, ele acompanhou muito essa questão do IPTU e foi muito feliz na fala. Contagem não se preocupou em atualizar cadastro, porque não recebia IPTU. Então, de uma hora para outra, mandou as guias de acordo com um cadastro muito antigo. Isso hoje está um pouco mais superado dentro daquela realidade dos valores. Ainda tem uma ou outra distorção de valores, que a prefeitura, às vezes, avalia um imóvel por um valor, mas o valor de mercado dele não é aquele, é um valor abaixo. Então, mas são coisas mais pontuais e nós estamos também trabalhando para que isso, em breve, a gente tenha isso mais próximo da realidade, né? Doutor Fábio, quais são, então, as medidas propostas no TAC? O objeto principal do TAC é a regularização cadastral dos imóveis urbanos em Contagem. Hoje, Contagem, segundo o plano diretor, não existe área rural mais em Contagem, né? Todo município ele é considerado área urbana. O cadastro da Prefeitura, da Secretaria de Fazenda, deveria constar, então, todos os imóveis que estão, de alguma forma, ocupados para essa finalidade, a área urbana. Então, o objeto principal é a Prefeitura, o município de Contagem, regularizar a sua base cadastral para que o imposto que deve ser cobrado, mas seja cobrado de forma justa, dentro dos critérios definidos pela Câmara, né? Observando-se as alíquotas, as modalidades de isenção, que são muitas. Essa, inclusive, foi uma das discussões que nós tivemos lá em 2017, no sentido de que a Prefeitura poderia, sim, encaminhar à Câmara proposta de criação de faixas de isenção, o que foi feito ao longo do tempo. E a Câmara aprovou essas faixas de isenção para tornar a cobrança de um imposto justa. E o que se busca com esse TAC é regularizar a base cadastral para que, de forma justa, observado o princípio da capacidade contributiva, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. E qual que é o prazo de duração do TAC? O TAC ele tem prazo de duração até o final de 2024, que é quando se encerra o mandato eletivo, o mandato da Prefeitura Municipal, e é nesse período que se espera que seja feito todo o trabalho de regularização fundiária. Já existe a contratação, inclusive já prevista no TAC, de uma empresa pelo município para fazer um trabalho aéreo de identificação dessas áreas, um mapeamento aéreo para permitir que o próprio município faça a regularização cadastral. Mas no TAC, e talvez o Alex possa comentar com mais detalhes, no TAC há a previsão de um programa de incentivo para que o próprio particular, o cidadão, vá até o município e faça ele a regularização do seu imóvel, o que vai acelerar e muito o processo e vai trazer benefícios para essa pessoa que se dispõe a fazer isso. E a participação popular, né? Isso é importante, né? Claro. Como não existe a escritura definitiva, né, o registro do imóvel, a regularização cadastral na prefeitura já funciona como um título de propriedade, ainda que não possa ser considerado como um registro do imóvel, mas se eventualmente o cidadão precisar comprovar a posse daquele imóvel, o cadastro na prefeitura já lhe garante essa posse. E se as medidas propostas não forem cumpridas, o que acontece? Existe a previsão de multas, foi até uma discussão que nós tivemos com a Procuradoria do município,
Eu achei até que a multa ficou, no final das contas, ficou pequena, uma multa de R$100 mil pelo descumprimento, mas o fato é que o município, assim como a Câmara, já estava adotando medidas, desde essas conversas, que já tem algum tempo, medidas para regularização. Então, a gente espera que não haja necessidade de descumprimento do TAC. Se a lei já foi aprovada, a lei que prevê o plano de adesão a esse programa já foi aprovada, já está em funcionamento, e a empresa que foi contratada, ela também já está se preparando para iniciar os trabalhos de mapeamento aéreo do município. Como que a cobrança do IPTU é determinada para propriedades residenciais e comerciais? É diferente. Sim, é diferente, tanto para residenciais, comerciais e industriais. Essa diferença, ela gira em torno das alíquotas, né? Então, existem alíquotas diferenciadas para imóveis residenciais, comerciais e industriais. Antes de 2017, 99% dos imóveis residenciais eram isentos do pagamento de IPTU. Os comerciais e industriais, não. Hoje, grandes devedores do município são devedores de IPTU industrial, né? Nós temos lá vários casos, inclusive já foram alguns encaminhados ao Ministério Público. Mas essa diferenciação de alíquota, ela é feita na legislação municipal que regulamenta o IPTU e vem sendo feita de forma continuada. Como o Alex disse, existe diferenciação de alíquotas em razão da natureza do imóvel, né? Se é comercial ou se é residencial, em razão da localização onde ele se encontra, do tamanho do imóvel. Então, existem formas de se permitir a aplicação do princípio de quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. O Ponta a Ponta faz mais uma pequena pausa. Na volta, vamos falar sobre o Programa de Regularização Cadastral e Tributária já aprovado na Câmara Municipal de Contagem. É breve. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Voltamos. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto é a regularização da cobrança de IPTU em Contagem. Vereador, o plenário da Câmara esteve lotado com moradores de Contagem no dia da votação do Programa de Regularização Cadastral e Tributária. Foi um dia de vitória, né? Tanto para a comunidade também quanto para o Legislativo. Um dia, nem diria talvez de vitória, porque foi uma vitória, mas foi um dia histórico, importante. Nós conseguimos aí numa construção com muito diálogo, junto com a participação fundamental do Ministério Público, a participação também do Poder Executivo, através da Procuradoria, da Secretaria de Fazenda, conseguimos construir uma proposta visando trazer para a luz da regularidade milhares de moradores e de contribuintes do município de Contagem que ficavam à margem do cadastro, né? Então, esse dia foi um dia que a gente comemorou muito e foi muito importante a participação de todos os envolvidos. Foi uma discussão, inclusive, que foi levantada pela Câmara de Contagem, mas fizemos questão de procurar e pedir a participação do Ministério Público, até para dar mais segurança jurídica, para depois não se falar que estava aí fazendo nenhuma renúncia de receita. O que o programa prevê e quantos imóveis devem ser beneficiados? Para você ter uma ideia, como o doutor Fábio falou, nós temos, para citar assim, muito rapidamente, 4 bairros de Contagem, Quintas do Jacuba, Estâncias Imperiais e Bairro Milanês. O Bairro Milanês é, inclusive, um dos mais antigos, com mais de 60 anos aí de existência, e os outros 2 com mais de 30 anos de existência. Esses 3 bairros, para você ter uma ideia, para a prefeitura, apesar de terem lá toda
a participação da prefeitura com asfalto, água, luz, iluminação. O Milanês tem escola, tem posto de saúde. Apesar disso, para a prefeitura, ela consta como uma fazenda. Lá não está parcelado. Então, o objetivo principal desse programa é que a prefeitura possa entender que lá é uma ocupação consolidada. Não vai mais se reverter. E a gente não fala de isenção, de renúncia de receita, porque era lançado o imposto, como o doutor Fábio também falou, em nome do proprietário da fazenda, da família Milanês, por exemplo, que ninguém pagaria. E a prefeitura não vai conseguir fazer leilão disso, porque quem vai comprar um bairro ocupado e não vai conseguir lá é desapropriar os moradores. Então, nós estamos aí, inclusive, ajudando a prefeitura a se organizar, porque quando ela lança uma guia como valores aí a receber de um bairro onde não vai ter essa receita, inclusive está se computando um crédito que ele não vai entrar para o município. Ao contrário, assim que a gente fizer esse cadastramento individualizado, os moradores, sim, passarão a ter esse compromisso com o município. E a expectativa, que são 2 pontos importantes. Um, para a questão dos bairros, como esses e outros aqui da cidade, que vão ser cadastrados e tem aí sua dívida lançada como fazendas, toda extinta, para que a gente comece a falar do imposto a partir de 2024. E um outro momento são alguns bairros onde a prefeitura, até por provocação da própria Câmara de Contagem, fez o cadastramento, e aí também, no entendimento nosso, que é abusivo, lançou o imóvel, por exemplo, 2022, cadastrou todo um bairro em Contagem, mas lançou 5 anos anteriores, desde 2018. A gente não concorda com isso. Então, houve uma isenção de 85% dessa dívida, eles vão pagar só de 2023. Nós estamos falando aí de um desconto em torno total próximo de 80 milhões de reais, que vão beneficiar aí, dessas que já foram lançadas de 2020 para cá, em torno de 3 mil moradias, e o restante a gente não tem porque ele é de livre adesão de toda a cidade. Mas é um programa, assim, de um caráter, de um alcance social muito grande, porque ele dá dignidade também aos moradores. Doutor Fábio, então, são muitos os assuntos ligados ao IPTU, imóveis sujeitos à cobrança, cobranças abusivas, critérios para aumento dos tributos. Qual que é o papel, então, do Ministério Público na defesa dos interesses dos contribuintes? Pois é, o Ministério Público ele atua inicialmente na defesa da sociedade. E é muito perigoso falar do Ministério Público atuando na área tributária sob pena de se parecer que a intenção é defender o interesse do município, da prefeitura, quando o promotor exige o pagamento de um IPTU. Na verdade, o IPTU, assim como todos os tributos, são a principal fonte de renda, de receita, para que o município possa exercer a sua função principal, que é da saúde, educação e assistência social. Sem um financiamento pelos tributos, o promotor não pode exigir, não tem como exigir que o município crie determinados programas de atendimento à saúde, por exemplo, construa em determinados bairros uma UPA, uma escola, exatamente por não ter o recurso financeiro e, nesse caso específico, por não ter juridicamente possibilidade de construir um equipamento público em uma área que no registro é uma fazenda particular. Então, lá no Milanês, por exemplo, se a prefeitura quiser, isso foi feito ao longo do tempo por a própria irregularidade de todo o sistema. A prefeitura construiu lá alguns equipamentos de forma irregular, em áreas que são áreas particulares, mas que foram, entre aspas, doadas ao poder público para que fizesse essa construção. Mas regularizando, por exemplo, Quintas dos Jacubas, a prefeitura, além de receber o recurso relativo ao IPTU de forma justa e equilibrada, vai poder também construir lá, de forma definitiva e legal, os equipamentos públicos, praças, postos de saúde, escolas, tudo aquilo que há necessidade para aquela população, aquela comunidade local. Eu queria, então, para terminar, que o senhor falasse mesmo da importância de uma política tributária justa e transparente.
Essa é a grande, talvez seja a grande função do Ministério Público na área tributária. Fazer com que os tributos, em geral, não só o IPTU, sejam cobrados, primeiro, porque eles devem ser cobrados, todos nós financiamos o Estado, né? Mas que seja cobrado de forma justa. E que esse recurso, essa receita, seja empregado dentro das finalidades do Estado. Os serviços públicos essenciais, né? Manutenção de vias públicas, saúde, educação e todas as atribuições do poder público. Então, através do sistema tributário, nós podemos chegar a um financiamento legítimo do poder público, faculta ao Ministério Público, à Câmara Municipal e aos outros órgãos e da própria sociedade organizada que exijam do poder público esses serviços e, além disso, permite uma igualdade, uma justiça social. Quando a Câmara aprova várias alíquotas para o IPTU, quando a Prefeitura lança um programa de adesão, como o Alex disse, para que o próprio contribuinte, o cidadão, vá até o município e com desconto de até 85% regularize a sua situação tributária e passe a ser dono do seu imóvel, isso traz ao cidadão uma tranquilidade jurídica, mas a certeza de que ele está possuindo, está dentro daquilo que é seu, que amanhã não vai chegar o dono de uma fazenda e vai mandar todo mundo sair de lá. Isso é a justiça social que o Ministério Público busca. Muito obrigada, vereador, muito obrigada pela sua presença. Doutor Fábio, eu agradeço também a sua companhia. Eu que agradeço. E, claro, eu agradeço você também que está aqui nos assistindo. A gente se vê em breve.